Fala, galerinha, tudo bom? Vamos lá mais uma vez dar continuidade ao nosso assunto, às nossas aulas, ao nosso trabalho nessa quarentena. Vamos lá. Galerinha, nosso assunto de hoje vai ser calor latente. Na aula anterior, nós vimos um tipo de calor, que é o calor sensível. Quando que o calor sensível existia? Quando a consequência desse recebimento de energia era o corpo sofrer uma variação de temperatura. Então, quando isso acontecia, a gente chamava de calor sensível. Agora a gente vai falar de calor latente. O que é o calor latente? É o calor necessário para que ocorra uma mudança de estado físico. Então, primeira observação aqui, a gente tem 3 fases da matéria. Todo mundo já viu isso alguma vez na vida, né? Que é a fase sólida, líquida e gasosa. Na fase sólida, as partículas, as moléculas, elas estão muito mais juntas, muito mais próximas umas das outras. No estado líquido, elas estão mais afastadas uma das outras e no estado gasoso elas estão mais afastadas ainda. Então, para ocorrer essa mudança de estado, né, mudar essa característica de relação entre as partículas, precisa envolver uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia responsável por uma mudança de estado físico, a gente vai chamar de calor latente. E aí é importante a gente relembrar quais são os tipos de mudança de estado físico que a gente vai trabalhar. Eu sei que vocês já viram isso, a gente vai só relembrar aqui. Vamos lá. Aqui tem a figurinha do meu gelo, representando o gelo, onde esse gelo vai derreter, ele vai vir para o estado físico líquido. Essa mudança de estado físico de sólido para líquido chama-se de fusão. Muito bem, galerinha, fusão. Então, passou do estado sólido para o estado líquido, nosso processo de fusão. Quando o estado líquido, a água na fase líquida, ela muda de estado novamente, ela vai para o estado de vapor, a gente vai chamar essa transformação de vaporização. Muito bem, galera. E aí, se alguma vez, alguma situação for possível passar do estado sólido direto para o estado de vapor, a gente vai chamar isso de sublimação. Muito bem. Quando volta do vapor para o estado líquido, a gente vai chamar de condensação, né? O vapor está condensando, voltando para o estado líquido. E quando vai do estado líquido para o estado sólido, chamamos de solidificação. Se vier do vapor direto para o estado sólido, a gente chama também de sublimação ou alguns livros chamam de ressublimação. Mesma coisa, mesmo processo. Vamos lá. Primeira observação. Quando a gente fala no processo de vaporização, que é mudar do estado líquido para o estado de vapor, existem 3 formas disso ocorrer. Quais são as 3 formas? Existe a ebulição, a calefação e a evaporação. Mas vamos lá, vamos diferenciar cada um. Primeiro, ebulição. O que a gente vai chamar de ebulição? Pessoal, para eu dizer que uma substância está em ebulição, eu preciso ter certeza que ela está na temperatura em que ela ferve. Então, eu tenho uma temperatura. Só um segundinho. Nós temos uma temperatura específica para isso poder acontecer, certo? Então, temos uma temperatura específica para isso. No caso, pessoal, da água, em qual temperatura a água entra em ebulição? O que é ebulição? É criar essas bolhas, né? Esse vapor de água aqui dentro, essas bolhas vão subindo e a água começa a se mover veemente, a gente vê isso daí. Então, vamos lá, qual é a temperatura de ebulição da água? A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius.
Então, a água não vai ferver em uma temperatura maior ou menor do que 100 graus Celsius, certo? Mais ou menos. Por que eu estou dizendo mais ou menos agora? Quando a gente fala que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, pessoal, eu estou considerando que eu estou me referindo à pressão normal, que é o que a gente chama de pressão atmosférica, que é um ATM. Na verdade, a temperatura de ebulição das substâncias, ela depende da pressão do ambiente. Então, só como observaçãozinha aqui no cantinho, não que vá mudar agora, só para as próximas aulas, que a gente vai abordar isso com mais força, mas essa temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição das substâncias, ela é dependente da característica pressão daquele ambiente, certo? Só para deixar aqui registrado. Mas vamos lá. A gente tem uma temperatura específica, que é a temperatura de ebulição. Se a substância não estiver naquela temperatura certa, ela não vai mudar de estado físico, ela não vai entrar em ebulição, certo? Então, primeira característica, eu tenho uma temperatura para que ocorra a ebulição. Ela não ocorre numa temperatura diferente dessa, a não ser que eu altere a pressão do ambiente, mas cenas para os próximos capítulos. Outra forma de virar vapor é o que a gente chama de evaporação. Pessoal, qual é a diferença entre ebulição e evaporação, já que os dois é virar vapor, é ir para o estado de vapor? Primeira observação, eu disse para vocês que a ebulição ocorre numa temperatura específica. A ebulição, ela ocorre a qualquer temperatura. Eu não tenho uma temperatura específica, então ela consegue ocorrer na temperatura ambiente, por exemplo. Então, vou anotar aqui, ela ocorre a qualquer temperatura. Então, a qualquer momento, a ebulição ela está acontecendo. Exemplo disso quando a gente coloca, que é a figurinha que eu coloquei aqui no slide, quando a gente coloca uma roupa para secar, né? Estende ela lá no varal. Quando a gente estende no varal, a gente espera um certo tempo para que a água evapore. Essa água vai secar, essa roupa vai secar. Mesma coisa caso eu derrame umas gotinhas de água em cima da mesa. Depois de um certo tempo, depois de pouco tempo, essas gotinhas de água que caíram em cima da mesa, elas vão secar. A água não precisou ferver para que isso ocorra. Ela vai embora por evaporação. Ela evapora na temperatura ambiente. É claro que se o ambiente estiver mais quente, estiver numa temperatura maior, essa evaporação vai ocorrer de forma mais rápida. Se o ambiente estiver numa temperatura menor, essa evaporação vai ocorrer de forma mais lenta, mas ela está ocorrendo sempre. Assim como essa evaporação ela pode ocorrer a qualquer temperatura, mas ela depende, por exemplo, da umidade do ar. Em dias mais úmidos, traduzindo, em dias chuvosos. Em dias chuvosos, o ambiente está mais úmido, tem mais umidade do ar, umidade dissolvida no ar. Então, se eu tenho muita umidade no ar, a roupa vai demorar mais tempo para secar. Então, em dias chuvosos, a roupa demora para secar. Em dias secos, em dias que não chove, em dias que a umidade relativa do ar está baixa, a roupa seca mais rápido. Assim como outra característica também que interfere é a área em contato com o ar. Então, por exemplo, aqui a roupa está bem esticadinha, né? Ela está esticada por quê? Porque ela está numa maior área de contato com o ar. Então, essa evaporação ela ocorre mais rápida, ela ocorre de forma mais fácil. Se eu estendesse essa roupa aqui toda engelhada, se ela tivesse toda engelhada, a área de contato com o ar ia estar pequena. Consequentemente, ela ia demorar mais tempo para poder evaporar essa água. Demorando mais tempo para evaporar, a roupa vai demorar mais tempo para secar. Consequentemente, é quando a gente tira a roupa lá que está engelhada, que estava secando, ela fica com um pouquinho de mau cheiro. Por que ela fica com mau cheiro? Porque a água demorou muito para evaporar. E ela fica podre. Vamos lá. Outra forma de vaporização é o que a gente chama de calefação. O que é a calefação? Calefação é quando um pouquinho de água
entra em contato com a superfície que ela está com a temperatura muito alta. Então, por exemplo, você acabou de fazer um ovo mexido. Aí a frigideira ainda está quente e você coloca água na frigideira para poder lavar. Na hora que você coloca a água, essas primeiras gotinhas de água que chegam na frigideira, elas fazem assim, vão tudo embora. O que é isso daí? É a calefação. Ela mudou de estado físico, ocorreu essa vaporização muito rápido. Muito rápido por quê? Porque entrou em contato com a superfície muito quente. Então, acabei de dizer agora para vocês uma outra característica. Qual é a outra característica? A rapidez. Quando eu falo de evaporação é um processo lento. Não é rápido para secar a roupa. Você deixa ela a manhã inteira para poder secar. Quando eu falo de calefação é uma vaporização que ocorre de forma rápida. Então, é um processo rápido. Já a ebulição, ela nem é muito lento, também nem é muito rápido, mas ela tem uma condição que é ter uma temperatura específica para isso poder acontecer. Ok? Então, vamos lá. Tudo isso daqui é calor latente, tá? Mudou de estado físico, é calor latente. Então, a gente tem um calor latente para ebulição, tem um calor latente para evaporação e tem outro calor latente para calefação. A curva de aquecimento vocês já viram na química. A gente só vai colocar elementos físicos aqui junto desse gráficozinho de curva de aquecimento. Então, vamos lá. Aqui eu quis representar o gelo, aquele do slide anterior, que fez a mudança de estado físico. Então, eu tinha um gelo que tinha uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius, tá aqui, ó. Aí, esse gelo, ele vai recebendo energia, ele vai recebendo calor, e ao receber esse calor, esse gelo varia da temperatura de menos 20 e vai até zero. Então, vamos lá. Primeira observação aqui. Se eu estou falando do gelo, ele está aqui no estado sólido. Assim como, se ocorrer uma mudança de temperatura, então essa transformação aqui é uma transformação que a gente vai chamar de calor sensível. Por que calor sensível? Porque ocorreu uma variação de temperatura, mas não mudou de estado físico. Se esse gelo continuar recebendo calor, quando chegar em 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, ponto de fusão da água, esse gelo vai derreter. Então, ele continua recebendo calor, que é o que está mostrando aqui essa retinha. Só que ao continuar recebendo calor, ele vai mudar de estado físico. Se ele mudar de estado físico, aqui é o que a gente vai chamar de calor latente. Assim como aqui, como é a mudança de estado físico, eu tanto posso ter a água no estado sólido, como eu posso ter a água no estado líquido. Durante essa fusão, essa mudança de estado físico, eu posso ter as duas formas, né, as duas fases da matéria coexistindo na mesma temperatura. Quando é que essa água que derreteu vai variar de temperatura? Quando o gelo derreter todo, eu não tiver mais parte sólida, eu só tiver estado líquido. Continuando recebendo calor, essa água que derreteu, né, do gelo, na verdade, a água que veio do gelo, que derreteu, ela vai sofrer um aquecimento, ela vai sofrer uma variação de temperatura. Então, aqui a água vai estar apenas no estado líquido, a gente não vai considerar uma variação de temperatura aqui antes do gelo derreter todo, certo? Só vai variar de temperatura quando o gelo derreter todo. Ao sofrer esse aquecimento, aqui é uma região de calor sensível. Esse calor sensível aqui é igual a esse? Não. Não é igual. Aqui é quando eu estava na fase sólida, aqui na fase líquida. Então, eu tenho calores específicos diferentes. Então, eu vou ter quantidades de calor sensível diferentes. Até quando a água sofre esse aquecimento? Até ela chegar na temperatura de 100 graus Celsius.
Quando ela chegar na temperatura de 100 graus Celsius, aí essa água vai começar a mudar de estado físico, que é entrar em ebulição. Então, aqui é um calor latente de novo. Então, aqui eu vou ter um calor latente e aqui eu vou ter a mistura coexistindo o estado líquido com o estado de vapor. Ó, cuidado que eu não estou dizendo aqui que ele virou gás. Não, não virou gás, ele virou vapor. Não é gás. A gente vai ver mais para frente que são duas coisas completamente diferentes. Completamente não, mas elas são diferentes, tá? Então, aqui eu tenho líquido e vapor. E se ele continuar recebendo calor, depois que todo o líquido virar vapor, a gente vai ter apenas na fase de vapor, certo? E aqui, se ele continuar esse aquecimento, vai ser um outro calor sensível, só que com o vapor de água. Muito bem. Continuando. Como que a gente vai calcular o calor latente? Calor latente vai ser a quantidade de calor envolvido nisso. Porém, como vocês observaram aqui no slide anterior, durante todo o processo de calor latente, a temperatura permaneceu constante. Então, primeira observação, no calor latente não tem mudança de temperatura. A temperatura ela é constante. Primeira diferença entre o calor latente, aliás, segunda, né? A primeira diferença é que o sensível não muda de estado físico e o latente sim. Segunda diferença, no sensível ocorre uma variação de temperatura e no calor latente não. Estamos trabalhando aqui com substâncias puras. Então, no calor latente, essa quantidade de calor ela vai depender da massa, né? Quantidade de matéria. Quanto maior a quantidade de matéria, mais energia eu preciso para que esse processo ocorra. Então, quanto maior a quantidade de massa, mais calor eu preciso para poder ocorrer essa mudança de estado físico. E esse L aqui é a constante, que a gente vai chamar de calor latente de, nome completo. Calor latente de quê? De fusão, de vaporização. Tem que vir o nome da transformação a qual ele está envolvido. Então, por exemplo, a água ela tem um latente para a fusão, ela tem uma constante para a fusão e ela tem uma constante para a vaporização. O etanol tem outro latente para a fusão e outro para a vaporização. Cada substância tem um latente diferente para o seu processo de fusão e para o seu processo de vaporização. Então, não tem como a gente decorar. O único que a gente vai acabar usando bastante, porque na grande maioria dos nossos exemplos vão acabar sendo com a substância água, a gente vai acabar decorando que o latente de fusão, sempre vai vir o nome da transformação, certo? Latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Assim como o latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Preciso decorar? Gente, assim, a gente vai acabar decorando de tanto utilizar. Porém, sempre vem nas questões, tá? A fusão da água 80 calorias por grama e o de vaporização da água 540 calorias por grama. Qualquer outra substância tem que vir na questão o valor do latente. A gente não tem que saber decorado, certo? Não é preocupação pra gente. E aí eu queria fazer um exemplo com vocês para que a gente treinasse isso um pouquinho. Então, observação. A mudança de estado físico, ela só ocorre, ela só existe quando eu estou na temperatura correta para aquilo dali, para a ebulição, para a fusão e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter cuidado aqui é com as temperaturas corretas em que essas mudanças de estado físico vão ocorrer. Então, por exemplo, calcule a quantidade de calor necessária para que 10 gramas de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius, ó, esse tracinho aqui é do 20, tá? Menos 20 graus Celsius, se transforme completamente em vapor. E aí ele me dá os dados, calor específico do gelo, calor específico da água, latente de fusão e o latente de ebulição da água. Pessoal, primeira observação, primeira perguntinha básica,
essa pedrinha de gelo aí que a questão está se referindo, que você finge que eu consegui desenhar, que está a menos 20 graus Celsius. Eu posso fazer direto um calor latente e dizer que esse gelo virou vapor? Não posso. Na nossa condição normal de um ATM de pressão, o gelo vai primeiro derreter, ele vai passar primeiro para o estado líquido para depois passar para o estado de vapor. Então, eu preciso tomar cuidado com esses processos. Então, primeira coisa, esse gelo precisa derreter. Só que vamos lá, qual é a temperatura em que o gelo derrete? O gelo vai derreter quando a temperatura desse gelo chegar em zero. Então, o primeiro processo que tem que acontecer aqui é esse gelo mudar de temperatura e chegar em 0 graus Celsius. Primeira coisa. Depois que esse gelo atingiu a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, aí sim eu vou considerar que esse gelo ele vai derreter, ó, as ondinhas de água, derreter, e aí lembrando, durante a mudança de estado físico, a temperatura não muda. Então, essa água que veio proveniente do gelo está a 0 graus Celsius. Depois que todo esse gelo derreter e virar água a 0 graus Celsius, é que essa água vai poder sofrer um aquecimento. Por que essa água vai aquecer? Porque a água só vira vapor, ela só vai entrar em ebulição, que é a constante que eu tenho, a 100 graus Celsius. Então, essa água ela precisa esquentar, aumentar a temperatura até chegar em 100 graus Celsius. Depois que essa água chegar em 100 graus Celsius, é que se ela continuar recebendo calor, essa água vai virar vapor, ó, a nuvenzinha aqui bem bonitinha, vai virar vapor a 100 graus Celsius. Então, quando eu pergunto qual é a quantidade de calor necessária para que esse gelo vire vapor, você não pode fazer só uma continha de nada. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado que ele vai passar por todos esses processos. Então, na verdade, esse gelo ele vai passar por 4 transformações. Então, eu vou ter 4 calores envolvidos. Ó. Vou ter aqui Q1. Nós vamos ter aqui Q2, que é o nosso calor latente, ó, mudança de estado físico. Q3 e Q4. Nós temos 4 processos, onde Q1 é um calor sensível, porque ocorreu variação de temperatura, onde Q2 é um calor latente, porque a temperatura não mudou, mas ocorreu mudança de estado físico. Q3 é um calor sensível, porque ele não muda de estado físico, mas muda de temperatura. E Q4 é um calor latente, porque ele muda de estado físico sem alterar a temperatura. Então, eu tenho que calcular os 4 para poder responder essa questão. Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo passo, calcular os calores. Então, esse Q1 é um calor sensível. Então, vai ser massa vezes calor específico do gelo, porque ali ele está como gelo, vezes a variação de temperatura. Qual é a massa? Vamos lá na questão, ó. 10 gramas. Então, 10 vezes calor específico do gelo, 0,5, vezes a variação de temperatura aqui, ó. De menos 20 para 0, a temperatura aumentou 20. Então, essa quantidade de calor que eu chamei de Q1 foi de 0,5 vezes 20, 10, vezes 10, 100 calorias. Então, ele precisou de 100 calorias para conseguir chegar em 0 graus Celsius. Vamos para o próximo. O próximo é o que eu chamei de Q2. Q2 é um calor latente. Então, massa vezes o latente. Qual é o nome dessa transformação aqui? De sólido para líquido? Fusão. Muito bem. Então, eu vou usar o latente de fusão. Então, vai ficar massa vezes latente de fusão da água, ó, 80. Então, 10 vezes 80. Então, esse calor latente aqui é de 800 calorias. Pessoal, percebam que a quantidade de calor para mudar de estado físico é muito maior do que a quantidade de calor que esse gelo precisou para variar de temperatura. Faz sentido.
é muito mais difícil quebrar as ligações químicas e fazer outras, né? Ter um rearranjo molecular do que só variar a temperatura, que é o grau de agitação das partículas. Então, vamos lá. Q3. Q3 é um calor sensível no estado líquido, né? Da água. Então, se é um calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Massa, 10 gramas. Calor específico da água, 1, tá aqui no enunciado. Vezes a variação de temperatura. Essa água precisou ir de 0 a 100. Então, a variação de temperatura dela foi de 100 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor que eu chamei de Q3 foi de 1.000 calorias. Próximo calor, Q4. Q4 é um calor latente, é uma ebulição, como eu estava falando para vocês. É o processo de ebulição. Então, a gente vai pegar o latente de ebulição bem aqui para poder utilizar. Então, massa vezes o latente. Massa aí que virou vapor, 10 gramas. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Então, a minha quantidade de calor Q4 vai ser igual a 5.400 calorias. Aí, então, se ele receber todo esse valor de energia, é que eu posso dizer que esse pedacinho de gelo virou vapor. Então, a gente vai calcular aqui a quantidade de calor total para que isso ocorra. Essa quantidade de calor total é a soma dos calores. Então, é 100 mais 800 mais 1.000 mais 5.400. Onde somando tudo isso daí vai dar 100 mais 800 mais 1.000 mais 5.400, 7.300. Então, a minha quantidade de calor total nesse processo é de 7.300 calorias. Se eu receber tudo isso daqui, eu posso garantir que esse gelo vai virar vapor. Se eu receber menos, eu não posso garantir que esse processo ocorra. Pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado da aula. Vamos lá. Até a próxima.